Então, vamos começar a primeira aula, Introdução e Conceitos de Arquitetura, tá? Eu vou pular essa parte que é a introdutória do curso presencial, tá? Então, isso tudo aqui não... O objetivo do curso continua o mesmo, tá? Entender os conceitos de arquitetura, entender o processo de elaboração de arquitetura, conhecer os principais estilos, os principais padrões de arquitetura e saber implementar os padrões do GOF, né? A gente não vê exatamente nessa ordem, tá? Mas a gente vai ver tudo isso aqui. Bibliografia continua a mesma, tá? Eu acredito que a maior parte desses livros vocês consigam na internet, tá? Vocês conseguem aí livros virtuais, tá? O calendário está lá no site. Não, a gente não vai ter prova, vai ser só trabalho. E aí vamos começar, tá? Primeiro conceito, o que é arquitetura. Existem várias definições, tá? Eu gosto dessa definição que é da ISO, que é uma definição mais completa e que a gente consegue desmembrar essa definição para a gente poder estudar os vários pedaços da arquitetura. Então, é um sistema a arquitetura de um sistema, um conjunto de conceitos fundamentais ou propriedades do sistema e seu ambiente, incorporado em seus elementos, relacionamentos e nos seus princípios de projeto e evolução. Cada pedacinho desse a gente consegue desmembrar e estudar de forma separada. Então, temos aqui os elementos, que são os pedaços da arquitetura, então, módulos, componentes, camadas, subsistemas, tá? São pedaços arquitetonicamente relevantes, tá? Será que um atributo dentro de uma classe pode ser arquitetonicamente relevante? Pode ser, porque ele pode representar um relacionamento entre duas classes, um relacionamento importante para o sistema como um todo, mas a gente espera que nem todos os elementos do sistema sejam importantes para a arquitetura, tá? Então, assim, a gente tem que ver, quando a gente for definir a arquitetura, documentar a arquitetura, que elementos que são importantes para o sistema como um todo, tá? E aí, os elementos, junto com seus relacionamentos, tá? Que vão formar a arquitetura em si, tá? A gente tem estrutura estática, que seria, por exemplo, classes, pacotes, programas, são elementos, não posso chamar de elementos físicos, tá? Mas são elementos que formam uma estrutura que não é em tempo de execução, tá? Uma estrutura, por exemplo, os arquivos você coloca numa pasta e a estrutura daquelas pastas ali te dá um pedaço, né, uma visão da arquitetura. Tá? E existe a estrutura dinâmica, que é em tempo de execução, que é o fluxo de informações, tá? Como elas são processadas, se existe paralelismo ou não, os efeitos em dados. Então, existe também, não é só a estrutura estática, né? Existe uma estrutura dinâmica também na arquitetura. Propriedades fundamentais do sistema, como é que elas se manifestam, né? Então, a gente tem um comportamento externamente visível, tá? Onde a gente tem, na maior parte das vezes, a questão funcional, né? Que a gente mais sente um impacto ali da arquitetura. Então, por exemplo, as funcionalidades do sistema, como é que você interage com ele, tá? Isso tudo é projetado em tempo de arquitetura. Tá? E tem as propriedades de qualidade que elas podem ser externamente visíveis ou não, tá? Então, algumas que a gente tem bastante efeito, né? Que é a performance, segurança, escalabilidade, mas tem outras que, assim, do ponto de vista do usuário, a gente não observa, né? Por exemplo, manutenibilidade é uma que ela diz respeito a quão fácil ou quão difícil é dar manutenção no sistema. E para o usuário isso muitas vezes é imperceptível, mas para quem trabalha no sistema certamente percebe. Tá? Assim, o modelo mais conhecido, né, para a gente estudar propriedade de qualidade é o do ISO 25010. A gente vai ver mais para frente essas propriedades e como é que a gente trabalha isso no momento da arquitetura do software. Tá? Além disso, a gente tem aqui princípios de projeto e evolução. Segundo a definição aí do Kozianski e Woods, é uma declaração fundamental de crença ou abordagem ou intenção, né, que guiam a definição do sistema. Então, isso torna as coisas que são implícitas explícitas, tá? A gente vai ver um exemplo, vai deixar mais claro, né? Isso aí é para ajudar o desenvolvedor a tomar decisão no momento que ele está implementando, né? Alguém tem que dar alguma diretriz para que as opções, né, no momento de
programação sejam mais claras para o desenvolvedor. Então, temos lá, a coleta dos dados do cadastro do site deve ser a menor possível. Tá? Isso é um exemplo. Será que com esse princípio de projeto a gente vai desenhar um cadastro lá que tem, sei lá, 30 campos para serem processados? Vou criar uma conta, né? Tem 30 campos para você criar uma conta? Acho que não, né? Então, esse tipo de coisa orienta na hora do... Ela é declarada no momento de arquitetura e orienta no momento de design, né? No momento de projeto e programação também. Tá? Segundo exemplo, o processamento das informações do cliente em um sistema distribuído deve ser feita o mais próximo possível do cliente, mesmo que isso envolva a replicação dos dados. Então, você pode escolher ter dados replicados, mesmo que eles sejam repetidos em vários servidores espalhados geograficamente, para atender esse princípio de design. Então, segundo exemplo. Alguns conceitos importantes sobre a arquitetura. Todo sistema possui uma arquitetura, mesmo que ela não esteja documentada ou entendida. Mesmo que o seu sistema seja o que a gente chama de spaghetti code, né? Código espaguete, que seja uma bela de uma bagunça, aquilo ali é a arquitetura do seu sistema, tá? Mesmo que ela não seja boa. Então, não adianta acreditar que você não tem uma arquitetura, tá? Você tem. Só pode não ser nem entendida nem documentada. As arquiteturas, elas são criadas para atender às necessidades dos stakeholders. Então, assim, se você não tem necessidades bem declaradas, tá? Se a sua fase de requisitos ela é ruim, você dificilmente vai conseguir fazer uma arquitetura boa, tá? Porque você não sabe o que você tem que atender. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso na segunda parte do curso, e quando a gente for falar dos trabalhos, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é ter claramente definido que requisitos são esses para a gente poder projetar bem a arquitetura. E as partes interessadas são todas as pessoas que são impactadas pela arquitetura, né? Então, geralmente a gente tem os indivíduos, os times, as organizações, tá? Todos que têm algum impacto por conta da arquitetura são stakeholders. Uma preocupação, um concern, né, de arquitetura é um requisito, objetivo ou restrição, ou intenção, ou aspiração para uma parte interessada sobre aquela arquitetura. Isso aqui é uma tentativa de listar todas as opções, tá, do que pode ser um concern. Tá? Um concern é mais fácil você entender que é uma preocupação mesmo, é alguma coisa que precisa ser atendida na arquitetura. Tá? Geralmente no mercado chega assim para você. Tá? Um stakeholder tem uma preocupação sobre, por exemplo, performance. E aí, a partir disso, as coisas precisam ser detalhadas e implementadas. Uma boa arquitetura é aquela que endereça com sucesso as preocupações das partes interessadas, e quando essas preocupações são conflitantes, ela consegue equilibrar de maneira aceitável. Tá? Assim, não adianta achar que vai ter o bom, bonito e barato. Tá? Muitas vezes a gente tem que escolher aí 2 de 3, tá? Ou alguma outra combinação. Então, de alguma forma, vai precisar ser pesado algumas coisas e escolhidos. E quem escolhe isso são os stakeholders. Então, o teu objetivo como arquiteto é projetar uma boa solução que os stakeholders aceitem, tá? Como uma solução razoável para o problema deles. Durante o processo aí de definição da arquitetura, geralmente são elaboradas várias arquiteturas candidatas, tá? Ou seja, são opções, tá? Para aqueles elementos que precisam ser atendidos na arquitetura. É trabalho do arquiteto selecionar a melhor, né? Ou as melhores arquiteturas candidatas e apresentar para os stakeholders para que eles possam decidir qual que vai ser a arquitetura definitiva do sistema. Tá? Para você conseguir fazer esse tipo de coisa, você geralmente precisa documentar a arquitetura. Então, tem uma parte importante do processo de arquitetura que é a descrição arquitetural. Tá? E aí a descrição arquitetural ela precisa ser
entendível pelas partes interessadas, tá? E você precisa deixar claro que endereça as preocupações delas. Tá? Então, isso que é uma boa descrição arquitetural, né? Ela precisa ser um instrumento de comunicação, não só entre o arquiteto e o stakeholder, mas também com a equipe que vai consumir esse documento para fazer a implementação do sistema. A boa descrição arquitetural, ela efetivamente comunica aí os principais aspectos da arquitetura para as partes interessadas. Tá, aqui tem uma imagem que é do livro do Kozianski Woods, tá? Que é uma tentativa de diagramação desses conceitos que a gente viu aqui sobre a arquitetura, tá? Então, só para a gente pegar aqui o relacionamento, a gente tem aqui os elementos arquiteturais, tá? Não, começar daqui, né? A arquitetura, ela inclui, né? Ela é composta de elementos arquiteturais e também das relações entre esses elementos, né? Uma relação aqui entre elementos é pelo menos de 2 a n elementos arquiteturais, como é que eles se relacionam, tá? E a arquitetura, ela pode ser documentada por uma descrição arquitetural, tá? A descrição arquitetural, ela documenta a arquitetura para os stakeholders, tá? O sistema tem uma arquitetura, tá? Independente se ela está documentada ou não. E o sistema ele tem que endereçar as necessidades dos stakeholders. Tá? Então, a princípio, são esses conceitos que a gente está começando a trabalhar aqui para poder entender como funciona uma arquitetura de software. Tá? O conteúdo dessa aula é baseado no capítulo 2 do livro do Rosansky e Woods, tá? E alguns conceitos são lá da ISO 42010 de 2011, que é de descrição arquitetural.